começou a fazer aquela tarefinha de casa, de botar no papel? Ficou alguma dúvida? Gostaria de comentar alguma coisa? Desculpa, eu nem participei da aula, eu nem sei do que se trata. Ah, tá, desculpa, eu também vou situar vocês. A gente, na primeira aula, a gente falou sobre objetivo, né? O objeto, que é a primeira parte, que é um resumo em uma frase o que é o seu projeto. Esse é o objeto do seu projeto. Depois a gente tem a elaboração da justificativa, né? Que aí são os porquês. A gente falou um pouquinho sobre como mostrar em texto por que seu projeto é diferente, por que ele é legal, por que ele é relevante, né? E uma outra parte sobre objetivos. O objetivo é onde você quer chegar. Então, aonde você vai chegar executando esse projeto que você está se propondo. Então, e aí tem os objetivos específicos, que aí são mais detalhados, eles são mensuráveis, né? Então, por exemplo, você quer dar uma oficina, né? O objetivo é ensinar as pessoas a escreverem projeto, né? A técnica de escrita de projeto. E aí, meu objetivo específico é ensinar, dar aula para 15 pessoas por meio de plataforma digital, entendeu? Um pouquinho mais detalhado, mais específico. Então, a gente falou sobre isso, tu vai poder acompanhar e ver ali na aula 1, tá? Para tirar todas as suas dúvidas. E aí, eu queria saber se alguém quer comentar alguma coisa sobre isso, senão a gente já toca adiante. Eu também separei uns critérios de avaliação, porque a gente comentou isso na aula passada, né? E os critérios de avaliação são totalmente interligados e grande parte dele é na escrita desses 3 termos, né, que eu comentei antes. Então, o objeto, a justificativa, você pode dizer ali algumas coisas. Então, aí eu já vou entrar nesse assunto agora com vocês. Queria saber, então, se alguém ficou com dúvida ou quer comentar alguma coisa. Ninguém? Tudo certo? Então tá, depois não vai ficar me chamando no WhatsApp, hein? Brincadeira, sempre que eu posso eu respondo, mas ultimamente tá bem corrido, né? Eu vou compartilhar então agora uma tela com vocês, que é do Anderly do ano passado, e depois para a gente, antes de começar no conteúdo mesmo, falar sobre os critérios, porque isso interliga tudo e é bom ter essa noção, e isso é uma coisa que ninguém ensina nas aulas de projeto, que é a dica da Cris. Eu vou fazer um selinho assim, dica da Cris. Vamos achar aqui, peraí. Fundo municipal, vamos ver o fundo municipal. Vocês estão vendo na minha tela? Fala que sim. Sim. Ah, bom, ótimo. Então, vamos lá. Esse edital aqui, o Fundo Municipal de Cultura, de Florianópolis, é o único edital que tem, assim, de premiação, né? Que não é premiação, ele é um tipo de edital baseado em lei de licitação. Então, é um edital bem chatinho até a prestação de contas, porque tudo que você botou no orçamento e o que você pagar tem que ser exatamente igual. E se alterar alguma coisa, você tem que pedir solicitação de alteração, anexar todos esses pedidos, ele é bem burocrático. A gente vai falar sobre esses formatos na aula de prestação de contas, tá? Mas, assim, um edital municipal, né, as verbas são baixas, né, então é prêmios de 10 mil, 15 mil, não é muita coisa, e aí ele tem alguns critérios que eles foram feitos para atingir as metas do Plano Municipal de Cultura. A gente falou também na outra aula, né, essas questões para a gente colocar na justificativa, citar algumas metas, então é importante conhecer também Plano Municipal de Cultura, Plano Estadual de Cultura,
e Plano Nacional de Cultura. Todos esses têm um peso bem legal, se você demonstrar que você estudou, que você leu, e tu sabe que o teu projeto vai atingir a meta número 5 do Plano Municipal de Cultura. Então, coloca lá. Então, nesse caso, ele diz aqui, ó, o edital, olha só, esse item, o edital deve dar maior pontuação para projetos que contemplem ações de artes integradas e que contribuam para o cumprimento das metas do Plano Municipal de Cultura. Nesse caso, os prêmios eram divididos, né? Tinha prêmio para circo, tinha prêmio para o teatro, para música, mas se ele usasse uma linguagem integrada, ele tem mais pontuação, que depois vocês vão ver ali no critério. Por exemplo, o circo que utiliza música ao vivo, tem os músicos tocando lá, tem mais chances, mais pontuação nesse critério, do que, por exemplo, o espetáculo de teatro puramente, que não vai ter mais nada, né, ali. Mas aí cabe muito, assim, da sagacidade de envolver e colocar outras áreas e citar isso no papel, né? Por exemplo, você vai trabalhar com teatro, mas você vai contratar um designer para desenvolver todo o visual. Então, você já está entrando com artes visuais, então tem que colocar isso no texto, sabe? Aí, falando propriamente dito das pontuações, eles vão ter análise técnica, e qualquer ponto, qualquer 5 pontinhos, gente, faz diferença. Então, por exemplo, o que vale mais ponto aqui? É a adequação ao Plano Municipal de Cultura. Aí, ok. Qualquer coisa que você vai fazer na área de artes e cultura, tu tem algum item lá do plano que vai adequar. Se você tiver mais pontos, maior chance. Clareza nas informações, quanto à definição dos objetos. Olha só que interessante isso aqui. Clareza quanto à definição dos objetos objetivos, justificativas, estratégias de ação, cronograma e planilha de aplicação financeira, ou seja, todo o projeto. Então, se você tiver com todo o projeto amarrado, com clareza, coerência, tu vai ganhar 20 pontos ali. Tem um outro critério, que é o impacto, esse aqui é bem específico desse edital, que ele conta do impacto cultural e o efeito multiplicador em diferentes regiões do município. Ou seja, ele diz aqui que você tem que fazer, não vou fazer sempre lá na pracinha da Lagoa, que todo mundo vai lá fazer a apresentação. Eu vou dando outros exemplos, tá, gente? Se vocês tiverem ideias, podem me interromper e falar, pensei em tal coisa, tal coisa. Mas vou pensar aqui numa oficina de dança para terceira idade. Então, a oficina de dança para terceira idade, vou fazer ali na Casa das Máquinas, ali na Lagoa. Tem muita oferta ali. Agora a casa está fechada, mas tinha muita coisa ali acontecendo. Então, não, vou fazer uma ali na comunidade da Tapera, que é uma comunidade carente, que não tem espaços culturais. Então, ele tem um impacto cultural maior que o outro. Então, quando o avaliador estiver olhando isso, e vai olhar um projeto que quer fazer uma apresentação de rua lá no bairro do Jurerê, dos ricaços lá, ou uma apresentação de rua lá no Rio Vermelho, no interior da ilha, ali no lugar mais longe da ilha, ele tem mais peso, entende? Então, isso que eu gostaria que vocês, né, estimular que vocês estudem os editais dessa maneira, pensando na estratégia. E outra coisa, que eu faço? Eu copio isso, esse textinho, dessa maneira que está escrito, e colo lá, quando eu estou escrevendo a justificativa, eu colo essas frases ali na justificativa. E aí, durante a minha escrita, a elaboração do texto, eu copio e colo ali, olha. Porque tal ação está de acordo com o Plano Municipal de Cultura, aí já resolvi ali. Aí, por exemplo, utilização de espaços públicos, não, cadê? Integração entre as categorias deste edital. Aí eu vou lá e falo assim, porque apesar de ser um projeto de circo, ele prevê a integração com grupos teatrais e grupos de música e tal, e tal, e tal, e aí eu já falo para o avaliador que meu projeto está integrado.
Tá entendendo, gente? Tá claro? Tá muito pesado? Não, tá de boa. Agora eu vou mandar passar outra telinha para vocês, que é a do Anderly. Cris, posso fazer um comentário? Pode, por favor. Em relação a essa questão da integração com outras áreas, eu acho que isso é legal para a galera do hip hop, porque o hip hop em si são artes integradas, né? Então, eu sei que tem um pessoal que trabalha com hip hop que está aqui no curso também, e legal de reforçar isso, que é algo que eu e a Sara a gente sempre reforça nos projetos, essa questão que o hip hop ele trabalha com a música, com a dança, com o grafite, com as artes visuais, com a literatura, né? Então, para nós é um ponto positivo, digamos assim, quando se tem projetos de hip hop nesse sentido, né? Uhum. E é legal também conduzir a escrita para você valorizar todo esse leque de atividades que acontece dentro do hip hop, do que simplesmente falar, é hip hop, é assim. Supor que o cara, e é uma coisa super difícil de ter, é um avaliador do hip hop. A gente sente isso no circo também, porque normalmente os editais dos avaliadores, eles exigem que o cara tenha mestrado, doutorado, ou tem maior pontuação quem tenha um currículo acadêmico. Então, muitas vezes a gente não tem dessas áreas, principalmente de culturas populares, né, e circo e tudo mais. Então, tem que conduzir a escrita assim mesmo como tu falou, valorizando todas as áreas e buscando mesmo pequenos detalhes que possam valorizar e tornar ele mais rico, né. Falando sobre o Anderly, a gente vai falar que esse é o do ano passado. Então, ele fala sobre excelência e qualidade técnica do projeto. É a mesma coisa que aquele que fala da clareza das informações. Ele vai cruzar e vai ver a coerência do seu projeto, tá? Viabilidade de realização, 15 pontos é bastante. Nesse critério, por exemplo, eles avaliam se é realmente tu vai conseguir fazer. E também é um pouco subjetivo, porque você não vai falar, sim, o meu projeto é viável, eu vou conseguir fazer. Não, você vai demonstrar isso com o seu currículo, você vai demonstrar isso com o orçamento, porque você vai botar um orçamento certinho, você não vai nem superfaturar, ou baixar o preço, né? Eu esqueci o nome, agora fugiu a palavra. Mas também colocar um valor muito baixo, ele vai ver que você não tem ideia do que você está falando e você vai ter problemas lá na frente. Então, eu vou fazer um festival de hip hop, estou contratando equipamento de som e botei lá R$500, não é isso, né? E aí eu vou mais além, se você tem tempo, quer caprichar, peça um orçamento para uma empresa, ou mesmo que seja uma microempresa, uma MEI, teu colega, que é o que tem o equipamento, ele tem uma MEI, e a MEI dele acho que MEI não permite locação, mas permite ele ser técnico de som, por exemplo. Então, ele faz um orçamento e você anexa nos anexos extras do projeto, bote o orçamento. Pode falar. Eu quero só fazer uma... Pode falar. Em relação ao orçamento, né, você está falando aí, me ocorreu uma coisa agora, uma experiência que eu tive. Porque esses avaliadores, eu tenho a impressão de que eles também estão presos a assim, na minha opinião, é um formato de avaliação de projetos, assim, sistemático, né? Então, sempre aquilo, assim, alguma coisa que foge daquele tradicional, me parece que eles, assim, não vêm, assim, com uma suspeita, digamos assim. Eu digo isso em relação ao orçamento, porque eu tive uma experiência, assim, ó, de num projeto, por exemplo, eu querer contratar por exemplo, assim, um cantor, né? E esse cantor, ele já tem todo o equipamento de som. Ele já é completo.
Então, eu acho que enxugar o orçamento e minimizar ele o máximo possível, na minha opinião, ele também contribui para a questão de, assim, sabe, de você respeitar o dinheiro público, né? Então, o máximo que for, se puder, assim, enxugar esse orçamento, penso que seria mais adequado, né? Mas eu percebo, assim, que algumas avaliações, eles não veem isso. Eles querem que seja colocado item a item, caixa de som, caixinha de luz, mesa de som, equalizador, não sei o que, não sei o que. E quando isso acontece, também o valor do projeto, ele dispara, do que uma pessoa que vai prestar todo o serviço e vai trazer todo o equipamento. Você consegue me entender nesse sentido? Entendi perfeitamente, já passei por isso. Aí eu vou te perguntar, você quando fez esse projeto com esse orçamento, você colocou ali no seu texto, em alguma parte, provavelmente na justificativa, que você ia chamar tal artista que já vinha com o equipamento e que você estava preocupada com o princípio da economicidade do poder público? Então, eu coloquei, né, nesse sentido, ainda fiz uma lista, assim, né, de tudo que ele estava trazendo em relação aos equipamentos dele, que não seriam, por exemplo, assim, de competência da gestão do projeto, se preocupar daí se aquilo tivesse algum defeito ou custo a mais com manutenção, blá, 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 nesse sentido aí, né. Mesmo assim, a avaliação veio com essas observações, e aí eu tive que reforçar esse pensamento no recurso. Entendi. Não saiu eu estou aguardando. Acontece mesmo de terem uns mais pragmáticos, né, uns avaliadores, e depende muito até do próprio gestor. Quando eles contratam um avaliador, eles fazem uma reunião antes e falam, olha, a gente quer priorizar projetos assim, 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 como o que a gente está fazendo agora no Fundo Municipal, está em processo de avaliação dos projetos. Tivemos reunião com os curadores, aí a gente falou, olha, gente, a gente quer que vocês avaliem a competência do artista, não o currículo Lattes dele. Isso não está no critério do edital, mas a gente alertou e indicou que eles não desvalorizassem os artistas, por exemplo, populares ou artistas que não tenham formação formal, né? E que considerassem o mérito do projeto, não o mérito do currículo da pessoa. Foi uma orientação da fundação e do conselho para os avaliadores. Então, pode variar muito, né? Depende muito do edital. Mas é uma questão, tá? Se houver possibilidade de colocar esse orçamento e alugar e botar certinho, e dependendo da modalidade de edital, você precisa prestar contas, né? Então, eu tenho equipamento, eu vou botar meu equipamento. Tem um desgaste, eu não tenho como dar nota, então eu prefiro contratar uma pessoa que vai lá, monta o equipamento, dá a nota fiscal, recebe o pagamento e tá tudo certo. A Sara quer falar também. Posso falar? Aconteceu algo semelhante com um projeto que eu apresentei na Elizabeth Anderle, que, a fim de simplificar o orçamento, tinha uma pré-produção de 6 meses. E tinha 2 produtores e 2 assistentes de produção. E em vez de pagar o pagamento, em vez de botar no orçamento o pagamento mensal, eu fiz um pagamento único para cada trabalhador que iria trabalhar durante 6 meses, né? E eu acho que não ficou claro isso, porque isso foi questionado na avaliação, como que estava sendo pago um valor excessivo a esses trabalhadores. Então, eu acho que não ficou claro que seriam 6 meses de trabalho, não um pagamento único por 2 dias de evento, porque seria uma produção grande, né? Então, eu notei, graças à resposta da avaliação, que faltou uma explicação da minha parte quanto ao tempo de trabalho, né? Talvez que seria mensal, né?
se eu tivesse colocado mensal, teria ficado mais próximo de uma realidade. Isso, ai, que bom, Sara, obrigada por compartilhar esse exemplo com a gente. Eu preparei também para a próxima aula, que é do orçamento, a maneira correta, a melhor maneira, né, não que os outros estejam errados, mas a melhor maneira de mensurar e de colocar os valores desses serviços. Porque realmente, às vezes você não diz no texto, e não, tipo assim, na justificativa não dá para você colocar todas essas informações. Mas quando ele cruza as etapas, ele vai ver que ali você, no orçamento, você previu ali pré-produção, tem a etapa da pré-produção, e ali você botou 5 meses do cachê de tanto, R$500, ou que seja R$100, e que dá um total de tanto. E depois, na produção, ele também vai ganhar, então também ali na etapa da pré-produção, a gente bota o cachê dele, então o cara consegue ver que são vários, né, meses, e aí quando vai ver dividido, porque aquela coisa também, às vezes o avaliador, ele não tá com a calculadora conferindo ali, dividindo, ela disse que vai ser 10 meses de trabalho, então vou dividir aqui 8 mil por 10, não vai fazer. A gente tem que realmente, isso acho que é até um mantra para vocês, né, eu tenho que dizer o óbvio, tenho que dizer o óbvio, tenho que dizer o óbvio. Sempre façam isso para evitar esses detalhezinhos ali, mesmo que seja repetitivo, que você tem que dizer 2 vezes, uma hora na justificativa, uma hora no roteiro ou no orçamento. Também eles questionaram a quantidade, eles falaram que era muitos, não precisava de 2 produtores e 2 assistentes de produção, sendo que é um festival de grafite e a gente tinha pensado, tipo, setorizar, né? Um cuidaria dos artistas, outros das atuações, o outro da dinâmica no dia. Então, eles questionaram a quantidade também. Então, talvez tenha faltado também explicar, né, o porquê da quantidade também. Uhum. E essa explicação entra onde? Na justificativa. Boa, muito bem, só para saber se está esperto. Exatamente, explicar o porquê, quando a gente explica o porquê, entra na justificativa, beleza? Deixa eu ver mais alguma coisinha aqui do Anderle. Então, essa viabilidade de realização, né, ele também cruza, então, vários fatores, para ver se você sabe o que você está fazendo. Se você justificar que precisa de 4 produtores e falar lá no roteiro de execução tudo que vai ser feito, com certeza ele não vai duvidar dessa equipe aí, isso aí não vai ser um critério. E às vezes eles ficam achando o projeto é bom, e eles ficam procurando motivo para tirar o projeto, tirar nota do projeto, né, que é diferente de avaliar o positivo do projeto. Compatibilidade orçamentária, né, que aí entra também naquela questão, fazer o preço certinho. Tem uma regrinha, alguns editais, eles têm uma porcentagem, tipo assim, divulgação, você, em média, 10% do projeto vai para divulgação. Um exemplo prático para vocês, tá? Eu fiz um projeto para uma dupla um duo, né, de cantoras, para esse do edital Anderle, que eu estava falando no comecinho da reunião. Elas tiveram uma nota ótima, mas projeto de música foi assim, notas de 98, 96, né? E aí, na avaliação, eles diziam que a compatibilidade, porque a gente pediu prêmio de 60 mil, e diziam que tinha um valor muito alto para o diretor musical, porque elas queriam gravar um álbum, mas queria contratar uma diretora musical lá de São Paulo, super master, que era super caro. E eu lembro quando eu fiz o orçamento, eu falei, meninas, vocês querem mesmo essa pessoa? Não, porque é ela, porque vai ser só, né, o jeito dela vai ser o melhor. E faltou colocar esse detalhe da informação, por que essa mulher e por que esse valor? E na resposta deles, eles questionaram que elas mesmas poderiam ter feito a produção musical da gravação do CD. E aí foi, né, fica aprendizado. Mas eles disseram que era incompatível o orçamento, porque era essa diretora musical estava ganhando mais que as próprias artistas.
mas elas não queriam ganhar, elas queriam realmente fazer o produto, elas queriam ter o CD muito bem feito, né, com assinatura de uma diretora foda, e pecou nisso, então precisa sim ter esse equilíbrio. Sempre considerando que quem vai avaliar não conhece o métier, né, então elas eram tipo assim, de música popular, de repente vai que os caras que avaliaram eram eruditos, não sei bem, né, quem que foi. Voltando ao Anderle, então, descentralização geográfica e capilaridade. Aqui também a gente fez apresentações em outras cidades, mas não colocou de que forma vai ser feita a divulgação e que as pessoas lá de Joinville vão saber que estava rolando o show dela. Então não tinha previsão de mídia, de anúncio, e aí ele perdeu ponto nisso também. Contrapartida social é 5 pontinhos, né? Mas todo ponto vale. Então, a contrapartida social, que é, como a gente falou antes também, é sempre um algo extra que você vai dar no projeto, que não é o objeto do seu projeto, não é o produto final, o bem cultural, nem os subprodutos, né? É uma outra coisa. Sustentabilidade, por exemplo, neste caso, ele não fala de sustentabilidade ambiental, ele fala da possibilidade desse projeto se sustentar, né? Então, como a gente falou isso também, né? Que você tem que mostrar no texto que o seu projeto ele tem desdobramentos, que você não vai terminar ali, acabou e tchau, cada um para o seu lado. Você vai poder ou fazer um novo projeto com uma amplitude maior, ou desenvolver um outro produto a partir desse projeto, né? Então, aqui também valia bastante ponto, que é a intenção deles é fomentar e que você faça um projeto contundente. Interesse público, isso aqui também a gente busca informações, por exemplo, da Vanusa, informações, por exemplo, um projeto para a terceira idade. Então, ele tem total interesse público, porque é um projeto que tem pouca oferta, né, para esse público-alvo. Então, ele tem interesse público. Então, menciona no texto. E aí, depois entra a qualificação do proponente, da equipe, né, equipe, quando a gente fala, são as pessoas principais envolvidas, né, que são insubstituíveis, na grande maioria. E aí, excelência e qualidade técnica do projeto. Posso fazer uma pergunta? Pode. Sobre a contrapartida social, eu imagino que deve variar, né, conforme o edital, mas existe algum padrão, assim, quanto a ser no mesmo prazo que o projeto, tipo, durante o projeto? Tem que ter relação com o projeto, ou pode ser algo aleatório à parte, digamos? Porque, por exemplo, esse projeto previa uma ação de contrapartida no mesmo local do próprio projeto. E foi considerado interessante na avaliação, mas diz que faltou informações, tipo, que não previu, eu acho que eu não previ a data e quantas pessoas ia atingir e tal, eu só falei o que ia ser e aonde, não falei data e tal, até porque eu tinha que ajustar isso com a instituição onde ia ser, mas existia abertura para fazer. Então, existe algum tipo de padrão de contrapartida dessas exigências de data e o quê? Ou não? A contrapartida você tem que fazer dentro do período de execução do projeto. Porque quando você finalizar o projeto, você tem que prestar contas. E você vai prestar conta do teu produto final, do financeiro, dependendo do edital, e também da contrapartida. Então, ele tem que ser dentro, né, do período do projeto, mas ele não precisa estar diretamente vinculado ao objeto do projeto. É que, assim, no caso do projeto de vocês, que é um festival, ele é mais fácil de ser inserido, né? Uma outra atividade que você não está contando um custo, né? E vocês vão dar de extra. Mas vamos pensar assim, no caso de escrever um livro. Como é que eu vou fazer uma contrapartida de escrever um livro?
Como é que eu vou fazer uma contrapartida de dar aula na comunidade, aula de dança lá na Costa da Lagoa? Então, eu tenho que pensar num outro produto ali. Pode falar. Só, assim, eu posso prever a contrapartida no cronograma, não no orçamento. Eu não vou cobrar por ela, mas eu digo assim, posso ter a pré-produção, a produção e a contrapartida depois. E aí tem Não, mais não. A gente vai ver agora, a gente vai entrar agora no roteiro e no cronograma. A contrapartida, ela entra sim no roteiro. Ela entra no texto, ela pode entrar no texto da justificativa, lá no finalzinho. Ela entra, no caso do Anderly, ele tinha uma caixinha específica de contrapartida. Ali é como se fosse um mini projetinho. Então, ali, sabe o resumo que a gente viu na primeira aula ali? Que é o que é, aonde, por quê, para quem, para quantas pessoas, né? Num formato de 2, 3 parágrafos. Um mini projetinho, tá? Mas ele tem que estar, assim, bem explicadinho, de que maneira vai ser. Eu vou dar uma oficina, por exemplo, estou montando um espetáculo, e vou dar uma oficina de contrapartida. Ou vou dar uma oficina de voz, vou fazer um espetáculo de música, num show, no teatro, e vou dar uma oficina de voz. Então, você tem que dizer como eu vou fazer as inscrições, como que eu vou divulgar as inscrições, aonde vai acontecer, quantas pessoas vão participar dessa contrapartida, eu tenho que dizer tudo isso. Eles não conseguem imaginar como é que vai acontecer. Só que aí, assim, é uma coisa que não pode entrar no orçamento, é uma regra, e ele, sim, deve estar no cronograma, porque é ali que o avaliador vai ver se você sabe que tem que fazer isso, porque eu já vi acontecer, fiz meu projeto e esqueci da contrapartida, meu Deus, fica desesperado catando gente para fazer alguma atividade. E então tem que estar previsto essas etapas, porque o roteiro de execução, a própria palavra diz, é um roteiro que você vai imaginar se durante, legal, ganhei projeto, por onde eu começo? E aí você vai elencar as etapas. Então, vamos partir para o roteiro e para o cronograma, que a gente vai começar a criar mais corpo desse projeto, tá? E aí a gente vai... Pode falar. Uma dúvida ainda nisso, por exemplo, se não tem nos critérios de avaliação acessibilidade e inclusão, a gente pode colocar como dentro da descentralização e capilaridade, isso conta ponto, daí se eu colocar, tipo, o intérprete de Libras, enfim, colocar acessibilidade dentro disso para pontuar mais? Depende muito do edital, né? Mas ele pode entrar com interesse público, porque você vai fomentar políticas de inclusão. Depende, por exemplo, nesse caso, no nosso do SC, esse projeto que eu estou executando hoje com vocês, eu coloquei itens de acessibilidade, acessível para pessoas cegas, e aí coloquei entre aspas, se houver interessados, eu vou gravar um audiolivro, que aí eu fiz o book para vocês lerem, mas assim, muitos cegos têm programa que lê, né? Então eu coloquei acessível a isso, mas ele não é acessível para deficientes auditivos, para surdos, né? O correto de dizer surdos. Porque eu não consegui, não tenho orçamento para contratar Libras. E nem sempre, né, as pessoas que são surdas sabem ler português, língua portuguesa, elas são, às vezes, alfabetizadas em Libras. Se você considerar esses itens de acessibilidade, com certeza vai ter algum lugar que ele vai pontuar mais. Porque hoje em dia é uma tendência, né? E aí, assim, os editais mais avançados, né, mais modernizados, estão encarando as políticas afirmativas de cotas raciais com muito bons olhos. Por mais que não tenha, às vezes, no texto do projeto, se você oferecer essa oportunidade, com certeza vai ter bons olhos. Esse projeto agora, do SC, dos 4 que eu aprovei, foi o melhor avaliado. E eu tinha cota de 30% LGBTQIA+, e cotas de 30% para
negros e pessoas negras e pardas. Então, ele foi bem avaliado, talvez isso possa ser, apesar de, assim, não ser uma questão de estratégia minha, porque eu acho importante para mim, para os meus valores, eu acho importante fomentar, mas pode ter sido sim, e eu acho que vale a pena sempre considerar isso, para a gente poder, né, ter um mundo mais paritário. Mas assim, ó, a acessibilidade vai ter que avaliar de edital a edital, capilaridade ele trata mais da questão geográfica, né, ou de, por exemplo, você vai dar uma oficina para professores, aí os professores da escola pública vão ensinar os seus alunos, então ele tem uma capacidade de capilarizar também, de multiplicar. No fundo municipal, isso aí tem peso, no Anderle a gente viu também que sim, então tem que ser dito isso. Eu não vou simplesmente dar uma oficina aleatória, eu vou dar uma oficina para professores, porque os professores vão aplicar para as crianças, sacou? Acho que isso é importante de deixar claro e considerar. Alguns casos, aí tem casos, por exemplo, na Lei Rouanet, que é obrigatório. Se você não tiver itens de acessibilidade, você nem passa. Fala, Gilmara. Que eu até ia colocar essa questão, né? Além da ideia da Amanda de também aproveitar isso como contrapartida, né? Desde que tenha recurso para isso, porque um intérprete de Libras, ele tem que ser remunerado, né? Sempre remunerado, a não ser que tenha uma amizade muito, né? Muita afinidade para ele ir lá e fazer a tradução, né? Mas achei interessante, assim, como uma proposta também, uma sugestão para contrapartida. E também, eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando, né, onde localizar bem essa proposta para uma acessibilidade, quando o projeto não tem uma aba para isso, criar em algum momento ali na justificativa essa inserção, né? Uhum. Isso, porque aí quando você vai contratar um intérprete, então ele vai ver que tem ali no orçamento o custo do intérprete, então você, em algum momento, lá na justificativa, é o momento para você dizer por que você quer ter um intérprete. E aí você dedica um parágrafo ou 2 frases, neste espetáculo também haverão intérpretes, porque nós vemos que a população, a comunidade surda está vindo aos projetos, e aí você também coloca assim, que eu já vi muito projeto ter intérprete e não ter público surdo, por exemplo. Então, você já também prevê que você vai mandar o release para a Associação dos Surdos. Deixa tudo bem amarrado. Para eles não titubearem, falar, mas ela vai botar ali e ninguém vai saber como é que a pessoa, o surdo, vai chegar lá naquele lugar. Outra coisa, no edital, nos projetos da Lei Rouanet, é obrigatório também locais acessíveis para cadeirantes, tá? Aí, beleza, não vou fazer Rouanet, eu vou fazer lá o Anderle, vou apresentar no TAC, que é o teatro, e eu sei que todos os teatros e todos os espaços culturais têm que ter acessibilidade, por lei. Nem todos cumprem, né? Mas os públicos, pelo menos, eles são, né, tem. Só que aí eu não menciono ali. Mas aí, o que eu faço? O que eu costumo fazer? Quando eu falo que eu vou fazer num teatro ou num local, eu sei que tem a acessibilidade, eu coloco no texto, será realizado em tal lugar, que possui tantas cadeiras e acessibilidade para cadeirantes, conforme a lei, aí tu pode pesquisar a lei, citar a lei ou não, mas aí você também ensina o avaliador que é obrigatório, que os espaços culturais têm que ter. E aí, ultimamente, eu também tenho escolhido locais que tenham acessibilidade física, né? Isso é importante para a gente pensar sempre, né, como cidadania mesmo. Jay, quer falar? Sim. E você acha que tem que enviar fotos? Quer dizer, envia fotos para os editais do espaço, alguma coisa? Não precisa. Nos editais, o que você vai mandar de material visual é o portfólio. Uhum. Dependendo do edital, tem espaço para o portfólio, que é o seu currículo, só que de uma maneira mais visual.
às vezes link de vídeo, né, link de fotos. Na outra apostila que eu mandei para vocês no comecinho, quem não recebeu, me peça, que é sobre como fazer portfólio release. Aí eu dou umas dicas legais ali para você preparar o material visual, que pode servir para o projeto, como para outras coisas. Outra dúvida também, por favor, por exemplo, aqui próximo tem um local abandonado. Para conseguir esse local, teria que fazer orçamento também de tudo isso? Se eu quero, por exemplo, Esse para lá. local é público, ele é privado? É de uma igreja católica. Os editais do fundo municipal, você precisa apresentar uma carta de anuência. Se você tiver sempre uma carta de anuência que é assim, é uma carta do local dizendo, ó, eu, ou fulano de tal, ou a instituição fulana de tal, tem ciência do projeto XXX e me disponibilizo a ceder o espaço. Você pode nem sempre locar, você pode pedir emprestado, né? Tem lugar Então é isso, eles não deixam usar de jeito nenhum e estão abandonados. E as crianças que a gente atende, fica a maior parte do tempo lá, em frente a esse local que está abandonado. Tem que pensar um jeito de formalizar, porque se é um local privado, e você falou no projeto que vai fazer nesse local, e chegou no dia, tu não vai conseguir, eles não vão liberar, ou tu vai estar executando, e vai vir a polícia tirar vocês, vai ser muito ruim. Entendeu? Sim. Então, tem que sim formalizar tudo. Alguns editais, Anderly, Fundo Municipal, eles obrigam você a botar carta de anuência. Aí, tipo assim, no meu projeto eu vou contratar o fotógrafo X. Eu tenho que pedir uma carta de anuência dele e colocar o currículo dele também. E se você fizer isso, você demonstra que você está mais preparado para fazer um projeto. Se você consegue fazer uma carta de anuência e botar no projeto, você está mais preparado. Fala, muito Farinha. Obrigada. Queria só para acrescentar uma questãozinha ali para a Jai, né? Que geralmente, assim, nesses casos, ela teria que procurar a diocese, né? Ou a mitra, que corresponde às igrejas católicas, e sempre levando a proposta do projeto por escrito, né, procurando o responsável. Aqui em Joinville, eu procurei para uma entidade social, uma associação, para fazer uma parceria, né, e assim, a princípio, assim, não houve burocracias nenhuma, né, a não ser a questão de levar o projeto inscrito, né, todo escrito para eles analisarem. O que a gente estava tensionando dizia respeito à mitra, não à diocese, né, então, assim, foi um pouco mais fácil, mas o caminho é esse, é ir direto lá em cima, com alguém responsável da mitra ou da diocese. Geralmente, eles liberam, né, dependendo. Muito obrigada. Legal, Gilmara. Tu fazendo o projeto e está bem justificado, não tem por que não acontecer. Então, né, comece, mesmo que não seja o super projeto com 20 páginas, com 1, 2 páginas, né, dizendo nessa estrutura o que você quer fazer, vai abrir muitas portas. Eu tenho um do meu jeito. Sara? Eu tenho uma dúvida quanto aos espaços também. Eu queria saber se, por exemplo, eu posso dizer que eu me comprometo, escrever uma carta e assinar, que eu me comprometo a conseguir autorização até a execução do projeto, se eu posso apresentar depois essa carta, né? E a outra situação é que até onde eu tinha entendido, o espaço tinha que ser cedido, não podia alocar espaços, no caso de, por exemplo, alguém escreve um projeto e quer alocar o espaço do agenda, nós trabalhamos com coworking, eu vou dar um exemplo que não é real. Eu como locatária do espaço de uma empresa, né, eu não posso subalugar o espaço, né, mas eu faço coworking, que é locação para aula, né, por hora, enfim. Se alguém escreve um projeto de aula e quer fazer uma agenda, eu obrigatoriamente tenho que ceder, ou poderia cobrar pelo espaço, entende? Você pode cobrar, é um espaço privado, né, você pode cobrar sim, a pessoa pode prever no orçamento. Eu já fiz projetos que a gente aluga sala para ensaio.
E coloco. Agora, esse de se comprometer é porque se eu estou prevendo que eu vou fazer uma apresentação na pracinha, aí o órgão que dá a autorização, falando aqui de Floripa, não sei como é na cidade de vocês, mas o órgão que dá autorização, ele só dá 30 dias antes. Se eu for 40 dias, eu não consigo. Então, aí neste caso, eu faço uma declaração que eu estou ciente que eu tenho que ir lá 30 dias antes do projeto e solicitar autorização. Só mais uma, a última. Pode falar, gente, todas as perguntas. Eu, como agenda, representante legal, né, e proprietária, eu, como agenda, não posso prever, porque, por exemplo, se eu vou fazer um projeto dentro do agenda, né, mesmo, não posso prever custos, porque, por exemplo, eu tenho custos de água, luz, digamos que o aluguel não, mas, tipo, água, luz, eu não posso prever se é um projeto contínuo, tipo, de um ano. Eu não posso prever uma conta aproximada de luz e água, internet não, mas, tipo, luz e água que vai aumentar, né? Isso não posso, porque eu sou a proponente do próprio espaço, é isso? Você pode prever, sim, custos do espaço, porque você vai ter um custo, e isso, inclusive, demonstra que você tem noção de administração do teu espaço, que uma coisa é tu fazer as aulas regulares, e uma coisa é você ampliar o horário, que a luz vai ficar acesa, que vai ter mais sujeira, vai ter mais custos. Você pode sim, só tem que ver a questão legal, é assim, se você é proponente com o CNPJ do espaço, aí você vai prestar um serviço para você mesmo e fica um pouco complicado. Então, tem que ter um jeito, ou você, pessoa física, contratar o agenda para alugar. Ou outra coisa, se for um valor pequeno, você pode diluir em custos do teu cachê, entendeu? Se for coisinha mínima. Mas não é bom, assim, inserir muita coisa, assim, porque aí fica aquela incoerência de valores. Mas, assim, só tem que ver essas questões de contratação, né? Se é CNPJ para CNPJ, se é CPF para CNPJ e etc. Dependendo do edital, é muito rígido na prestação de contas, aí tu vai ter problemas. No Under, ele pode. No Fundo Municipal já não poderia. Bora pro roteiro? Vocês querem tomar uma água? Estão de boa? Então, vamos lá. Eu separei alguns roteiros e cronogramas. Tô abrindo aqui enquanto eu tô falando. Eu separei alguns roteiros e cronogramas de execução para vocês verem várias formas de apresentar ele. Alguns editais, como a gente já sabe, tem o campo para você digitar, então não adianta fazer tabelinha, coloridinha, e outros você pode apresentar um visual, um cronograma visual. Mas assim, só antes da gente inserir, né, então o cronograma, ele situa o tempo, né, dessas ações, dos procedimentos. E aí ele pode ser apresentado em tabela ou em tópicos, tá? Não tem texto. Então, tu vai falar assim, janeiro, vai acontecer tal coisa. Os períodos de execução, por exemplo, pré-produção, né? Aí tu bota ali, normalmente eu faço assim, em vez de botar janeiro, fevereiro, ou meu projeto vai começar em novembro, porque às vezes atrasa o pagamento do edital, né, ou tu muda de edital, tu tem que mudar tudo, então os meus cronogramas sempre estão assim, mês 1, mês 2, ou semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, aí fica mais fácil de você adaptar para poder executar a hora que receber o dinheiro, né. E aí ele é dividido em pré-produção, produção e pós, né? E o roteiro, ele também ele também mensura o tempo, só que aí de uma maneira em forma de tópicos, né? De todas as etapas que você vai seguir. Deixa eu colocar uns exemplinhos aqui para vocês verem. Na apostila lá, tem mais detalhado, tá? E tem alguns exemplos também do roteiro de execução ou do cronograma.
E tem editais que pedem só o cronograma e tem editais que pedem só o roteiro. Normalmente, o cronograma, ele se aplica quando você vai fazer, por exemplo, um festival, né? Então, só um minutinho, deixa eu pegar aqui. Peraí. Quando você vai fazer um festival, você bota no cronograma ali, dia 1. No festival, né? O festival propriamente dito vai acontecer tal e tal coisa. Aí no dia 2 do festival vai acontecer tal e tal e tal coisa. E no dia 3, tal e tal coisa. Esse é o cronograma do produto acontecendo, que é diferente do roteiro de execução, né? Então, aqui, cronograma de execução é outra coisa, né? Que é diferente de cronograma. Não sei se eu fui clara nisso. Por exemplo, a oficina, essa oficina desse projeto que eu estou fazendo hoje, eu coloquei no cronograma dia 12, às 19 horas, aula 1 com tal conteúdo. Dia 14, às 19 horas, aula 2 com tal conteúdo. E coloquei esses 4 dias de atividade. Tá passando a minha telinha, gente? Não. Ai, pensei que vocês estivessem vendo. Peraí, que deu um probleminha aqui. Cronograma. Vamos ver se vai agora. Foi? Tá passando? Alguém fala um oi. Sim. Tá? Sim, agora sim. Tá, então assim, só para a gente não... Vou retomar, porque acho que eu fui meio confuso. Cronograma do projeto em execução, né? Então, você pode fazer uma parte, se é formação, então vai ter tantos encontros, ou num festival, ou numa circulação. Eu vou com uma equipe meu grupo de teatro fazer uma temporada. Aí tu bota ali aonde, quando, né, vai fazer. Mas aí tem o cronograma de execução, são nomes parecidos, né, e variam de edital por edital. Então, por isso que é legal vocês entenderem um pouquinho da diferença de todos eles. Esse aqui, a gente colocava para edital do fundo, editais da Funarte, edital permite você colocar o documento do jeito que você quiser. Então, eu fiz esse etapa passo a passo, em todos os meses que vai acontecer. Então, vocês veem aqui, né, um projeto para acontecer em 6 meses. Foi um projeto... Esse projeto aqui, essa versão, eu apresentei no Underly de 2015. Olha só, para vocês verem como as coisas, né, demoram até chegar o momento certo. E eu aprovei nesse ano agora. Pude aprimorar e aprovei agora. Então, comecei ali. Era um edital que era para acontecer em 6 meses. E aí, eu pintei coloridinho aonde acontece todas essas atividades. Esse aqui, o exemplo que a Sara falou ali, né, que eles falaram que era muita grana para os produtores, nesse caso, estaria solucionado, porque ele vai ver que o produtor executivo vai trabalhar 6 meses no projeto, né? Aqui, ó, o designer, por exemplo, vamos pensar assim, então, agora, cronograma e roteiro de execução, ele sempre vai tratar do tempo, do passo a passo, da ordem cronológica, tá? Então, o exercício que vocês vão fazer é, ganhei o projeto, agora o que eu vou fazer? O que você vai fazer primeiro? Vai contratar o produtor executivo, que é a pessoa que vai fazer acontecer. Se você for o produtor executivo, você é o proponente e produtor executivo, tu vai começar a trabalhar. E você tem que ganhar para isso, né? Acontece também de você ser proponente e você contrata um produtor executivo para fazer essa parte burocrática. Eu trabalho disso, eu presto serviços, às vezes, para outros projetos, para cuidar dessa parte. Depois, contratei o produtor, vou fazer o web design, porque eu preciso fazer a arte de divulgação. Nesse caso aqui é o portal do circo, né? A gente viu na outra aulinha alguns exemplos desse projeto. E aí eu vou contratar um designer que vai fazer a ilustração.
eu demonstro aqui que vão levar 4 meses para ele fazer, porque vai ter que fazer prova, ajustes, implementação, aí aparecem umas pecinhas extras, então dão 4 meses. No caso desse projeto, são 5 meses de produção, e no último mês ele vai ser lançado. E aí ele vai ser lançado, e em uma semana também já vou apresentar a prestação de contas, e aí acabou o projeto. Beleza, daí assessoria, aí contratação de assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa, eu vou contratar ela no comecinho do projeto, porque eu preciso que ela reserve a agenda. Então, isso aqui é coerente de acordo com o tempo, né? Porque eu coloquei aqui todo mundo que eu vou contratar primeiro, no primeiro mês do projeto, só que eu só vou pagar ela no mês 5, vocês estão vendo? Porque ela só vai trabalhar aqui nesse mês, ela não vai ficar trabalhando antes. Aí o jornalista Eu que vai tenho uma elaborar, dúvida. pode falar. Nesses quadradinhos, aí tem que colocar o valor, o que cada um vai fazer, ou não precisa? É só para Não, informar mesmo? não, porque esse só o cronograma, não é a planilha orçamentária. Ah, Na entendi. na planilha vai aparecer, que é onde eu cruzo todas as informações para saber se eu não estou errando. Depois que eu desenhar isso, às vezes você pode fazer isso só para imprimir e botar na parede, e você, né, executar teu projeto e não comer bola. Nem necessariamente entra no Underline, esse quadrinho não entraria, né? A não ser que eu colocasse como anexos. Mas para você saber que você tem esse checklist, né, de etapas a cumprir, e você sabe que essa pessoa aqui eu vou ter que chamar, contratei assessora de imprensa no primeiro mês. Fiz o contrato, olha, vamos trabalhar aqui no projeto tal, mas eu quero que você faça a divulgação em fevereiro. Aí, fechou o contrato, tudo ok. Na hora que eu botar lá na planilha de orçamento, eu vou colocar o pagamento dela no momento da produção, que é a etapa quando estiver acontecendo realmente, né? Tudo que está acontecendo antes do meu produto estar pronto é pré-produção. E aí vocês vão ficar com mais dúvidas, tá? Porque é meio louco, assim. Tipo, alguns projetos, a pré-produção é quase todo o período, né? Montagem de um espetáculo. Pré-produção é tudo, é ensaio, é figurino, é cenografia, né? E aí terminou, montou o espetáculo, a gente tem a estreia, que é um mês só, um dia, né? Quem sabe? Mas pode haver um mesmo projeto, um mesmo espetáculo que já está pronto, e a pessoa vai circular pelo estado de Santa Catarina. Então, ele vai ter um mês de pré-produção, que é agendar teatro, contratar os atores, contratar a van, né? Todas essas coisas de uma circulação. E aí, nos próximos meses, ele vai viajar. Então, aí mês 2, mês 3, mês 4, mês 5 é a viagem, que aí é o projeto em si. Então, o período de produção dele é maior. E sempre o último mês, né, para prestação de contas. Esse aqui é um projeto simples, né, que não envolve muita equipe, então essa planilha aqui, esse cronograma é pequeno. Tem projetos que são muitos detalhes e tudo tem que estar elencado. Vamos para um outro, para vocês verem um outro exemplinho. Mas assim, ó, visualmente, vocês veem que muita coisa vai acontecer aqui no meio do projeto, né, divulgação do projeto, jornalista. Depois, que vai chegando no final, olha ali como é que ficou só no mês 6. Tá vendo? Lançamento via internet, vai ser lá no finalzinho. Levantamento da clipagem. Só vou poder fazer clipagem depois que eu lançar o projeto. Tem alguém com o microfone aberto? Queria fazer uma pergunta. Ah, tá. Deixa eu só fechar essa telinha aqui, peraí. Tá. É sobre essa telinha? Pode falar, pode falar.
Assim, eu queria saber, por exemplo, se eu, como proponente, também vou executar outras funções dentro do projeto, e elas, por exemplo, aí eu teria que listar em momentos diferentes, né? Se na parte do orçamento, eu teria como colocar que eu estou também contratando, no caso, a mim mesma, para executar essa outra função. Se eu poderia fazer isso com o mesmo CNPJ, se for esse caso, por exemplo, e como seria isso? Tipo assim, você vai ser a produtora, você vai ser a produtora e vai ser a artista. Ou então o design, por exemplo, designer, né? Dos materiais. Nos projetos, eu tenho alguns projetos que eu ganhei contemplei como pessoa física. Eu inscrevi no meu CPF porque eu sabia que eu ia ter que prestar, eu tenho MEI. Uhum. Então, eu fiz como pessoa física para poder contratar a minha empresa. Sim. Aí não tem problema nenhum. Uhum. E se você vai contratar a sua empresa para executar diferentes funções, assim, você poderia estar fazendo isso com o mesmo CNPJ? Sim, eu posso. Pode ser comigo, o meu CPF com a minha empresa, ou pode ser falando com uma outra pessoa. Eu vou chamar a Jay, então, para fazer o Malabares, e vou chamar a Jay também para fazer a divulgação, fazer as redes sociais. Aí ela vai dar uma nota do Malabares e vai dar uma nota das redes sociais. Entendi. Não tem problema quanto a isso. Só tem que ficar ligado, porque tem editais que tem um limite. Você pode pagar até 20% para cada pessoa. Certo. Tipo assim, para evitar que você pegue um prêmio de 10 mil reais e pague 5 mil reais para o músico, entendeu? É para forçar você a distribuir o dinheiro. Sara? Sara pediu palavra? Sim, na verdade eu ia falar isso aqui. Peraí. Tem que desligar o som. Na verdade, eu ia falar que como proponente, eu posso exercer funções, mas não ultrapassar os 20%, né? Eu tive essa experiência também de ter essa correção de que eu posso ter mais de uma função, mas não posso ultrapassar os 20%. Mas tu já falou, né? Eu só ia complementar que eu já tinha passado por isso. Obrigada. Isso aí. Tem alguns editais que permitem, mas na dúvida, faça essa tendência. Então, 20% para as suas próprias funções, 10% para divulgação. Mas a gente já está antecipando o assunto que é da aula número 3, que é bastante coisa, por isso que eu deixei um dia só para a gente falar de finanças. Finanças e contratação, que é um caso à parte. Vão ter bastante dúvidas. Mas as coisas vão crescendo, né? E elas estão realmente interligadas. E eu quero mesmo que vocês pensem no macro, né? Porque de que maneira que eu vou falar que eu vou contratar tal pessoa no meu cronograma. Então, vamos voltar para o cronograma. Eu vou mostrar um outro modelo de cronograma aqui. Roteiro de execução. Ai, meu Deus, está carregando. E travou, gente. E agora? Vocês estão me ouvindo?
Vocês estão aí, gente? Sim, Não me eu tô te abandonem. ouvindo. Aham. Que bom. Só não tá presente. Às vezes eu te vejo. Às vezes trava. Não, hoje tá terrível aqui minha internet. Eu acho que até fechei o arquivo. Vamos lá, vamos tentar de novo. O outro tema que eu ia mostrar fechou. Mas tem mais um aqui abertinho. Não tá passando tela nenhuma para vocês, né? Não. Acho que agora vai. Aê! Estão vendo? Sim. Esse projeto aqui nunca foi contemplado, ele está na gaveta. Aí vocês já vão ver, eu faço normalmente assim, tá? Os projetos, num doc, aí eu coloco o título e vou desenvolvendo os textos, porque depois, quando o edital abre, eu consigo copiar e colar a base, e depois fazer só essas adequações de alguns detalhes, né? Estão vendo ali ó, a parte da meta que eu falei? Ele cita a meta do plano municipal. É que eu estou enrolando aqui para chegar no roteiro para mostrar para vocês. Aqui, beleza. Então tá, todos vendo lá o roteiro de execução, né? Esse é o modelo que eu uso para o Underly, porque o Underly, ele tem a caixinha ali para você copiar e colar. Então, no roteiro, eu vou dividir em 3 etapas: pré-produção, produção e pós-produção. E aí, o exercício mental é de você pensar e vai ter que fazer... Ai, que bom, obrigada. Vai ter que fazer isso várias vezes para ver se não pulou etapa. Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Porque pareceu conectando. Eu falei, ai, meu Deus, caiu de novo. Então, vamos lá. É uma montagem, né, de um espetáculo. E aí, o espetáculo acho que já está pronto. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Esse aqui é um espetáculo pronto e ele vai viajar, né, pelo estado. Então, eu vou contratar a equipe de produção. Nessa equipe de produção vai estar o produtor, o assistente, e isso vai aparecer lá no orçamento. Quem é essa equipe de produção? E ele vai aparecer também lá na ficha técnica. E aí que vai acontecer a magia, que eu adoro fazer essa parte, que é, depois que eu escrever tudo isso, eu vou e cruzo. Contratar, aí eu marco aqui, ó, contratar equipe de produção. Aí eu vejo se tá na ficha técnica, eu vejo se tá no orçamento. Se for o caso, eu vejo se eu digo ali na justificativa por que essa equipe de produção, por que é legal essa equipe, para justificar o preço da pessoa que eu estou contratando, que ele pode falar, mas tem um produtor, um assistente muito mais barato. Então, ali em cima eu estou justificando por que o cara é mais caro. Eu posso fazer uma pergunta? Sim. Nessa contratação numa equipe de produção, né? Tu acha que... porque normalmente nos projetos eu me incluo como produtora, né? Porque eu não por escrever o projeto, mas sim por produzir o evento, ou as oficinas, ou o que for, né? Eu queria saber se... Eu acho que isso vai mais para orçamento, mas enfim, se pode prever um valor de pagamento para escrita de projetos. Suponhamos que eu não escrevesse, eu contratasse alguém para escrever e eu fosse pagar para ela se o projeto fosse contemplado. Poderia contratar alguém para escrever isso? Tá? Não pode.
Não pode. Eu nunca vi, eu nunca coloquei isso, mas eu coloco embutido em outro serviço. É assim, tipo, antigamente eu fazia projeto para as pessoas e falava assim, você me paga se você ganhar. E aconteceu de pessoas não ganharem, ok, eu estava aprendendo. E aconteceu também de pessoas ganharem e esquecerem de me pagar, ou de pelo menos agradecer. Então, assim, eu já não faço mais isso. Eu negocio um valor e a pessoa vai me pagar, independente de ganhar ou não o projeto. Então, ela não vai tirar esse dinheiro do projeto. O dinheiro do projeto, ele tem que ser comprovado, entendeu? Nem, mesmo que o Anderly não exija um relatório financeiro, o ideal é você sempre fazer bem certinho o contrato, guardar o comprovante de pagamento, né, ter o extrato bancário, porque eles podem ser diligenciados, né, que é tipo revisados e questionados até 5 anos depois da execução. Então, ok, a Fundação Franklin aprovou teu projeto, legal, tu fez, tá bonitinho, só que aí vem os caras do Tribunal de Contas daqui a 3 anos e vão pegar por amostra, ele sorteia lá um projeto e vamos analisar esse aqui, e aí ele começa a ver. Aí ele vai ver que tem um pagamento aqui meio estranho, escrita de projeto. Aí ele vai diligenciar o teu projeto, você vai receber uma mensagem e falar, como assim você está pagando a escrita do projeto que o projeto já foi escrito? Sendo que no edital, você só pode pagar depois de executar o serviço. Sacou? Então, assim, as coisas legalmente não ficam bem amarradas. Não, entendi. Obrigada. Mas é bom sempre considerar isso, e se for o caso, tu bota no meio. Ou, por exemplo, se vocês têm uma companhia, vocês façam uma caixinha para a pessoa que dedica o tempo para escrever os projetos. Entendi, obrigada. Beleza? Então, pensando, né, nessa ordem cronológica, ganhei o projeto, agora eu vou começar a contratar o serviço. E uma coisa bem legal de saber é que tudo isso que aparece no roteiro de execução nem sempre tem custo, né? Nem sempre você vai gastar e vai ter que constar lá no orçamento. Mas tudo que constar no orçamento tem que aparecer aqui no roteiro, tá? Para não dar aquela falhazinha, incoerência, e aí no momento você fala que vai contratar um assessor de imprensa, aí você bota lá uma verba para o assessor de imprensa. Aí o cara vai olhar o teu roteiro de execução e em nenhum momento ele vê que horas que o assessor de imprensa vai entrar em ação, tá? Então é sempre assim, depois que você fizer o roteiro de execução, tu vai lá na planilha, vê se tudo que tem custo aqui tá na planilha. Depois, fez isso, depois vai lá na planilha, veja tudo que tá ali, se tá no roteiro e se tá na justificativa. Esse cruzamento, que é muito legal de ver, e quando você faz um projeto bem redondinho, tá tudo amarrado, não vai ficar dúvidas. Continuando na ordem cronológica, então, beleza, vou lá fazer a circulação. Aí eu vou contratar o diretor, porque vai ter que ter um ensaio. Aqui, nesse caso, por exemplo, reunião de planejamento e execução com a equipe de produção. Aqui não tem custo, porque eu vou reunir na minha casa. Contratei a equipe de produção e eu quero encontrar com todo mundo para falar com todo mundo. Não tem custo, isso não aparece lá no orçamento. Mas isso aqui vai acontecer. Se eu suprimir isso, porque não aparece no orçamento, pode dar a entender que você não está muito alinhado, né? Não está preocupado nessa coordenação. Nesse caso desse projeto, tinha o produtor executivo, que é a pessoa que coordena, né? Que orquestra a execução do projeto. Aí, compra de passagens, fechamento de local de ensaio. Aprovou o projeto, a primeira coisa é fechar local de apresentação, fechar local de ensaio, porque a agenda a gente sabe que é complicado, né? Então, normalmente, é as primeiras coisas que eu costumo fazer. Não vou deixar para a última hora, porque eu vou correr o risco de não ter o lugar. E aí, como é que eu vou justificar depois que eu fiz em outro lugar do que eu tinha falado no meu projeto?
Aí contrato todos esses caras que vão filmar, planejamento de mídia. Aí vou partir para o designer, né? Depois que o designer entregar o material, o cartaz, ou o arte do banner, depois do designer eu coloco a compra do banner. Eu não coloco o banner antes do designer, porque se eu contratar o banner, eu não vou ter a arte para divulgar. Vocês entendem essa lógica do tempo, né? Então, a gente tem que pensar etapa por etapa, e isso é muito bom para ver o projeto acontecer redondinho. E acontece de você fazer a primeira listagem, aí depois, no dia seguinte, você vai fazer de novo. Ah, esqueci tal coisa, vou lá e vou botar. Então, aí tem os ensaios. Aí aqui, ó, no finalzinho da pré-produção, eu já vou fazer o ensaio aberto. E aí, por exemplo, esse ensaio aberto não tem custo, né? Nesse caso, eu não previ cachê de ensaio. Tem outros projetos que você pode colocar. Ele está cruzado aonde? Eu coloquei lá nos meus objetivos e também na justificativa que vão haver ensaios abertos para a comunidade. Então, em outro momento, então sempre o que for citado ali no roteiro de execução, coloca uma reafirmação em alguma parte do projeto para ficar bem amarradinho. Ô, Cris, esses ensaios abertos para a comunidade poderiam ser considerados contrapartida? Pode ser. Eu não lembro bem, é um projeto antigo. Ó, estou vendo aqui, 2017 foi feito. Mas eu acho que esse ensaio aberto era contrapartida. Tá bom, obrigada. Eu acho que era isso mesmo. Hoje em dia, eu já colocaria aqui, ensaio aberto de contrapartida. Aí, propriamente dito, a produção, então, seria a apresentação de estreia. Aqui já tinha divulgação e associação de deficientes auditivos, porque esse projeto ia ter Libras, né? Aí, por exemplo, vai ter apresentação de estreia, vou fazer divulgação nas mídias eletrônicas. Aqui já estava errado. Isso, vejam como não fazer, tá, gente? Mas, assim, a divulgação, obviamente, vem antes da própria estreia, né? Aí o projeto, na verdade, a apresentação de estreia seria o último item, porque aí realiza o espetáculo e fechou. E depois, indo para pós-produção, terminei o projeto, ufa, oba, oba, vamos curtir. Não, tem muito trabalho pela frente. Então, você tem que reunir todos os materiais para comprovar, você tem que escrever o relatório, você tem que encerrar a conta no banco, fechar, tirar um extrato zerado, e você tem que, propriamente dito, enviar o relatório. Então, tem bastante coisa para fazer, e um detalhe importante, que a gente vai falar também na aula número 4 sobre prestação de contas, é que quando você inscreve o projeto, mesmo sem saber se você vai ganhar ou não, você já escreve essas etapas imaginando que você vai ganhar e que você vai prestar contas. Por exemplo, no meu projeto, esse que eu estou executando hoje, eu coloquei nele que eu iria comprovar a presença das pessoas por meio de formulário diário de lista de presença e foto print da tela. Então, quando eu estiver fazendo meu relatório, eu vou falar, e conforme o projeto apresentado, as pessoas comprovaram a sua presença em tal e tal lista, daí eu organizo os anexos e coloco comprovação. Então, quando você estiver escrevendo o projeto, você já tem que prever como você vai apresentar esse relatório. Por exemplo, na contrapartida, eu vou fazer uma oficina para 20 pessoas. Aí você pode registrar isso com fotos, né, com vídeos, ou com lista de presença. Então, dependendo, né, de qual for a sua contrapartida, ou propriamente o seu produto, você tem que prever como você vai registrar, né? E isso tem que estar no cronograma. Tudo que você fez ali
tu tem que botar no cronograma, passo a passo. Deixa eu ver se eu consigo achar aquele outro que é do projeto mais atual. Tem dúvidas, gente? Eu não tô vendo a carinha de vocês, não tô vendo se vocês estão fritando. Não, eu não tenho dúvida. Perguntei bastante. Aí alguém me perguntou se eu vou disponibilizar meus projetos para vocês verem. Eu não vou disponibilizar os projetos para vocês verem, porque os projetos são produtos únicos, né? Então, para que vocês possam criar o produto único de vocês, é importante que vocês criem, né, do zero. A gente tem bastante informação de como desenvolver o texto, né? Eu já tô achando aqui o projetinho. Eu já tive problemas no início da minha carreira, né, como produtora. Eu peguei o projeto de uma amiga e eu não sabia como escrever os textos, e aí eu copiei uns parágrafozinhos, sabe? Passou um tempo, ganhei o projeto, chamei ela para trabalhar comigo. E ele falou, tá aqui, ó, é isso aqui que a gente vai fazer. Mandei o link do projeto para ela. Falou, Cris, como assim? Você copiou meu projeto, isso é plágio, não pode. Né, era uma amiga, a gente conversou, mas assim, foi legal para eu entender um pouco disso, né, dessa questão de propriedade intelectual, a gente tem que cuidar. Mas eu mandei naquela apostila, no finalzinho, tem o link de uma apostila do Senac super completa, que se você buscar ali justificativa, ele tem um exemplo de justificativa para vocês visualizarem. Achei aqui um roteiro legal. Eu queria fazer uma pergunta só em relação ao cronograma, de novo, que eu lembrei agora. Por exemplo, a gente escreveu projetos para a LIC, né? E aí trabalha com a questão da captação do recurso. E aí ele prevê, ele autoriza, né, a porcentagem para captação, né? Remunerar uma empresa que faça a captação. E aí, uma coisa que eu não tinha parado para ver, que depois me pegou assim um pouco, e foi uma dúvida, que geralmente projetos de captação a gente cita no final, né, a empresa, tipo, a porcentagem, por exemplo, a LIC municipal aqui é 5% que tu pode destinar para o pagamento para captação de recursos, né? Quem faz a captação de recursos. Mas, por exemplo, quando eu li o contrato que a gente fez um contrato com uma empresa aqui de Florianópolis, e a empresa dizia assim, no contrato daí com a empresa, por exemplo, conforme eles fossem captando e o dinheiro fosse entrando na conta, a partir do depósito feito pelo patrocinador, a gente teria 30 dias para pagar a porcentagem que cabia a eles, né? Então, nesse caso, eu tenho que discriminar, por exemplo, esse tipo de contrato, eu discrimino no cronograma, tipo, pagamento, porque é algo que não é fixo, né? Tipo, eu não sei se realmente eu vou pagar naquela data ou não, porque vai depender da captação. Ou se é tudo final mesmo, sabe? Sim, a captação, ela entra até numa pré, né? Como é um caso bem específico, por exemplo, na Lei Rouanet também prevê remuneração de captação, mas ele é um item à parte, ele não está nem na pré-produção, não está nem na produção, ele é um outro item, que é o último item do roteiro de pagamentos. Mas você pode pagar o captador a qualquer momento, dependendo do contrato, né? Se ele vai captando, por exemplo, tu pega e paga os 5% do que ele captar. Ele pode captar no começo do projeto e depois no final do projeto. Né? Cris, oi. Eu vou ter que sair para alimentar meus uau-uau que estão chorando. Mas eu vou conseguir ver o final da aula depois, né? Tá. Já estamos chegando no final, mas aí vamos gravar e deixar bonitinho lá para vocês consultarem. Estão chorando. Tá bom, vai lá, dá comidinha para eles. Tá bom, obrigado, viu?
Até mais, É, até mais. tchau, tchau. Vamos passar nesse roteirinho aqui. Esse roteiro é da convenção de circo do projeto que foi aprovado, tá? Ele já é um pouco mais detalhado, tá? Então, eu botei ali pré-produção, mês 1, né? Conforme aquela ideia lá de separar por mês. Que esse é um projeto que eu tentei em vários editais, fui mexendo nele, né? Então, ó, contratar equipe. Definir por setor o cronograma da ação. Esse aqui é uma equipe grande, é um projeto grande. Então, precisa ter cronograma, que é o cronograma aquele da programação, né? Criar e lançar campanha de divulgação, contratar assessoria de imprensa. Aí depois tem, ó, isso tudo no mês 1, tá? Reservar local do evento, contratar design gráfico. Às vezes as coisas acabam até se repetindo, mas para o meu sistema de trabalho já é assim. Vocês podem ter algo diferente, né? Não nada impede. Mês 2. Só não botei isso aqui antes porque não dá tempo, né? Que é muita coisa. Mas aí depois contratar lona, lançar os chamamentos. Aí depois tem mês 3, 4, 5. Aí tem as outras coisas, aí já é outra etapa. Já tá com a arte lançada, já tá rolando a divulgação, aí eu vou fazer outras atividades. Depois tem uns serviços, por exemplo, depois do mês 5, eu botei aqui, contratar sonorização e equipe de profissionais de segurança. Isso eu posso contratar mais para frente, eu não preciso pegar com 5 meses de antecedência, porque tem bastante gente que pode fazer o serviço de segurança, né? Mês 6 e 7. Olha, até peguei olha que coisa louca, gente. Até mandei para vocês um print. Eu acho que foi de um projeto que foi da avaliação. E o avaliador fala que eu não botei o mês 8 e 9. Olha que danadinho. Ele não leu meu projeto direito. Que eu acabei de ver que eu botei aqui. Mas o mês 8 e 9 é o momento que vai acontecer a produção. Então, a produção é um evento de 4 dias que levou 8 meses para ser preparado. E aí Cris, Oi. deixa eu fazer uma pergunta. Nesse caso ali que você provavelmente conseguiu a análise do parecerista, em que ele diz que você não colocou, né? E você tem o projeto com um mês ali, isso daí não, em algum momento não daria assim para entrar com tipo um recurso assim para conquistar uma nota melhor, no caso? Pois é, normalmente esse parecer técnico, né, não cabe recurso, porque você pode discordar com a opinião do avaliador, e às vezes as pessoas entram com recurso por causa disso. Então, eles já, quando fazem o edital, eles já fazem assim, não cabe recurso na etapa de final, entendeu? Como eu ganhei outros projetos, e esse aqui está em execução, nem teve nota tão boa, entendeu? Porque eu fiz o mesmo projeto, quer dizer assim, só para vocês entenderem, é a Convenção de Malabarismo e Circo. Quarta Convenção de Malabarismo e Circo foi contemplado no Underly do ano passado. Aí ele está em adiamento, e aí nesse Underly agora terminou lá o prazo, eu peguei e falei, vou mandar esse, aí mandei tudo igual, não mudei nada. E aí foi isso. Mas aí que você vê o resultado, você mandar às vezes uma coisa meio nas coxas, assim, sem dar aquela lapidada, pode dar esses errinhos. Mas tem outros motivos que eles falam ali que são coerentes, mas nesse caso eles estão errados e não tinha como recorrer. Então, só continuando então, a etapa de produção, para vocês entenderem, é um evento que vai acontecer em 4 dias. Eu levei 8 meses para preparar o evento, acontece em 4 dias intensos, com muita gente envolvida, 200 pessoas, 50 pessoas trabalhando, 300 pessoas presentes. E também está tudo entrecruzado, tá? Porque aqui, quando eu falo receber 120 pré-inscritos, a participar de forma integral, gratuita por 4 dias, isso aqui nada mais é que o objeto do meu projeto.
sacou? Então, ele vem assim, né, concordar e reafirmar o que está sendo dito lá no início do projeto. Oferecer 20 oficinas, produzir e oferecer 4 espetáculos. E aí eu não entro nem em detalhes, tipo assim, conseguir a autorização do local para apresentar os espetáculos de rua, etc, etc. Que é bem complexo esse evento. Aí depois, mês de pós-produção, que é o mês seguinte, né? Então, entregar todos os equipamentos, pagar os serviços, receber o material editado, compilar e elaborar o relatório das atividades. Esse aqui é um outro exemplinho, então, de cronograma. Naquela apostila do Sebrae, tem vários modelos diferentes. Vocês vão poder acompanhar. Acho que é isso. Aí eu abro uma rodadinha para dúvidas. Vocês estão por aí? Tá todo mundo aí? Além da Andrea, da Sara. A Júlia tá aí. E aí, Júlia, não ouvi tua voz hoje? Não, estou sedimentando as ideias, assim, é um mundo totalmente novo para mim, então eu tô absorvendo e aprendendo um monte, assim, tipo, começando a entender o que é esse universo de projetos, sabe? Para daí eu conseguir pensar, assim, que tipo de proposta que eu posso, que enfim, se alinha, assim, ao meu trabalho, sabe? Mas, nossa, eu tô aprendendo coisas muito, muito importantes, te agradeço bastante, mas eu não tenho dúvida porque ainda tô assim, me situando. Tu tá estudando... É diferente das meninas que já têm projetos, assim, já estão mais imersos, assim, no rolê. Estão no corre, né? A ideia mesmo, assim, a gente ter um grupo mais cru, para a gente poder realmente trabalhar da base, e para as meninas que já sabem um pouquinho mais, reafirmar, pode ter algumas coisas diferentes e novas para elas melhorarem também. Mas vocês podem sempre me perguntar o que for mais óbvio possível, tá? Tu tá estudando cenografia, né? Cenografia e figurino. Que legal, cara. É um mercado muito escasso. Que bom, que bom. Vamos conversar em breve. Nossa, com certeza. Tamo aí. E a Andrea? Como é que você tá, Andrea? Ai, Júlia, ó. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, parceira, não te preocupa, sou igualzinha a tu. Às vezes a Cris fica falando, eu digo, meu Deus, eu não sei nada. Bem assim, né? É muito detalhezinho, o que é que vai ser de mim? Ô, Cris, tu tá há quanto tempo nesse mundo? Desde 2012. Eu vou ver se eu acho meu primeiro projeto aprovado aqui para mostrar para vocês. A Vanusa, que entrou agora hoje, né? Ela é minha aluna e minha amigona, assim. Ela sofre horrores comigo, coitada. Porque eu fico enchendo o saco dela. Ai, Vanusa, ela tenta me explicar. Mas eu fiquei hoje... Tinha horas que eu dizia, pô, entendi. Aí vinha o próximo, misericórdia, eu acho que eu não entendi. Mas é como tu fala, Cris. Não, entendi algumas coisas. Mas eu sou muito, Cris, daquela coisa de ter que estar fazendo mesmo, escrevendo, indo lá, colocando para fora, né, para eu chegar e dizer assim, agora eu entendi melhor. E é bem como tu fala, né, aquela coisa do exercício, né? A gente ir lá, assistir a aula e fazer o exercício, porque aí a gente começa a ver as dúvidas e te perguntar para achar o caminho, né? Exatamente. Aí, quando falou da aula de finanças, eu já entrei em pânico, tá? Porque, olha, eu e essa parte... Não é complicado. Não é complicado, não. Tem uma receitinha de bolo muito boa. Tô achando o projeto de 2014, mas assim, ó, para vocês verem como mudou as coisas, como melhorou, fico até com vergonha. Queridas. Oi? Posso fazer um comentário? Pode. Eu e a Amanda, a gente começou a escrever projeto como autodidatas, né? A gente é autodidata, a gente não sabia também, fomos arriscando.
para um, escrevendo para outro, já em categorias erradas, e tirando, mesmo assim, tiramos uma nota boa, mesmo estando em categoria errada, então, incrível, mas a gente ainda não conseguiu executar nenhum, tá? Só para também passar essa experiência para vocês, não sei se é o espaço, mas rapidinho, já que elas mencionaram que nunca escreveram, né? A gente já aprovou 2 na LIC, mas ainda está captando. A gente já aprovou no Anderle, mas ficamos como suplentes. A gente já aprovou no SC Cultura em casa, mas estamos como esperando o sorteio também. Então, tem que começar a escrever, assim. Foi assim que a gente começou, né? Só para dar uma visão para vocês. Gente, tem que começar do começo. Cris, desculpa. Vanusa, estão me ouvindo? Sim. Eu preciso me despedir, porque eu vou fazer um outro curso agora, às 9h, que eu estou fazendo um curso de produção executiva, e aí eu estou meio em cima da hora aqui para entrar no link. Obrigada. Tá bom, tá bom. E vamos trocando. Já bateram foto? Não, vamos tirar foto agora. Tira, então. Quero estar junto. Quem tá aí, abre a câmera, se puder, né? Se estiver no banheiro. Já vi cada coisa nessas lives da vida. Vamos lá, vamos tirar uma fotinha, então. Sorriam! Beijos, obrigada. Beijo, tchau, Vá. Gente, mas assim, ó, começar com aquela primeira parte lá da espinha de peixe, né, de responder as perguntinhas, ajuda bastante, tá? Uhum. Mesmo que seja uma frase, a partir dessa frase você vai começar a desenvolver. Então, às vezes, dá uma fritada mesmo na cabeça, tá? Acontece com todo mundo, comigo também. Às vezes uma ideia muito boa, mas eu não sei por onde começar. Então, eu faço pesquisa de referências, inspirações, e aí a gente começa a incrementar o texto. Às vezes você copia e cola uma coisa, né, uma citação, uma coisinha assim, lembrando sempre de citar o autor, né, para não ter problema de direitos autorais e tudo mais. Mas você depois faz uma leitura, depois corrige a coerência do texto, né? Às vezes você vai copiando e colando, dá para ver que tu pegou de um texto acadêmico e depois você escreveu um texto numa outra vibe que tu tivesse ali, entendeu? Então, começa a fazer que vai dar certo. Mesmo que, por exemplo, as meninas estão ali, a Sara e a Amanda, na batalha ali, aperfeiçoando os projetos, eu tenho certeza que nos próximos vão ganhar, ou vão ter uma nota melhor, mas a gente vai fazer para ganhar. Degrau por degrau. Pouquinho a pouquinho, e vamos pensar que eu não vou colocar tudo que entrar no projeto para não sobrecarregar vocês, porque eu sei que é muita coisa. Quando eu fiz a apostilinha lá, eu falei, meu Deus, eu vou fazer o negócio pela metade, mas eu pensei, não, eu vou fazer do começo. Depois, quando for o caso, a gente faz o módulo 2 da oficina, saca? Quando eu tiver um tempinho, a gente faz uma continuidade, dobrando, tentar fazer uma oficina mais completinha aí para poder ajudar vocês. Beleza? Mas é muito legal, né, o Cris, porque como a gente falou na primeira aula lá, dessa questão de muitas vezes as pessoas não se ajudarem por causa da concorrência, se eu chamar alguém fazer o projeto, e é bárbaro tu ter feito um projeto para ensinar a gente a fazer projeto, né? É a questão de compartilhar mesmo, isso é bárbaro. Isso aí. Tem uma frase, eu não lembro certinho como dizia essa frase, mas dizia assim, sempre, não falando de inimigos, né, mas na frase diz assim, sempre levante seus inimigos, porque você nunca sabe se não vai tropeçar neles. Perfeito. Então, né, pensando na concorrência, eu tinha muita treta, assim, com a galera do circo aqui, todo mundo detém, assim, o edital não vou falar para ninguém para não concorrer.
eu pegava no pé, abria edital, eu lançava, né? A gente tem um grupo de WhatsApp, e aí eu publicava ali, ó, aqui, ó, edital para todo mundo. Aí uma menina falou, ai, Cris, mas por que você fica publicando? É mais gente para concorrer com você. Fala, não, é melhor para mim, porque eu posso comparar, eu posso mostrar, e de repente o meu projeto pode ser melhor que o dele, do que mostrar que não tem nada. Ou mostra que tem demanda também, né? Até para que entre os próprios editais. Exatamente. Mas hoje em dia, assim, não é nem questão de levantar meus inimigos, mas é levantar os meus pares, porque aí a gente se mostra mais forte. E hoje em dia que eu tenho esse trabalho na frente de políticas culturais, eu sei o quanto é importante a classe estar unida, né? Posso fazer um comentário? Desculpa. Pode, eu adoro os comentários. Seguinte, aqui Pode no... fazer também, tá? Por favor. Tranquilo. Isso que vocês estão mencionando é algo que eu identifico muito aqui no Oeste Catarinense, sabe? Um dos nossos objetivos com o QG Colab, esse nosso coletivo, movimento, é realmente ajudar toda essa classe que existe de produção, de artistas, para que a gente vá junto por esses caminhos da arte e da cultura, sabe?